disse RH, mais fácil. Melhor. Fala. Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui hoje em mais um episódio no canal William de Matos, onde a gente ajuda os empreendedores a alavancar os seus negócios. Hoje eu estou com uma convidada especial que nós vamos falar sobre gestão de pessoas, como atrair talentos, como reter talentos e outros assuntos especificamente voltado à liderança de empresas. Primeiramente, eu queria agradecer Michele Luparelli, a especialista em RH, e você aqui receber como uma pessoa muito relevante para ajudar os nossos telespectadores aqui, né, a fazer aí uma boa gestão de talentos. E você, Michele? Primeiro, agradeço. Uma boa tarde aí. Boa tarde, William. Quero iniciar, agradecer essa oportunidade de estar aqui, participar desse canal, que eu tenho acompanhado, muito conteúdo relevante. Então, estar aqui para mim é maravilhoso, tá? Pois é, Sou especialista em RH, em departamento pessoal também. Então, atuo aí com consultoria há 7 anos, ajudando as empresas a atrair, reter, manter talentos. Então, eu gosto de dizer que tudo que envolve pessoas, eu consigo estar ali dando esse apoio, dando essa consultoria para as empresas. E eu adoro falar sobre isso. Maravilha. Então, Michele, eu tenho algumas perguntinhas aqui que eu separei. E vamos começar a gente ajudar as pessoas. E você aí que está nos assistindo, não saia daí. Fique com a gente até o final, porque você vai ter uma informação que vale ouro. A Michele é uma pessoa muito rara de conseguir trazer e ela veio aqui justamente para lhe ajudar. Então, você compartilha, deixe o seu link e avise a todo mundo que você conheça que precisa aprender sobre gestão de pessoas. Corre lá no YouTube. Michele, primeiro, eu queria saber o seguinte. Qual o maior desafio das empresas na hora de captar ou reter talentos e formar uma boa equipe de alta performance? Ótima pergunta, William. Esse tem sido o maior desafio das empresas hoje, Trazer esses talentos para dentro da empresa. Então, a gente está sempre falando disso, trazer talentos, mas vamos esbarrando em diversas dificuldades, que são ali muito amplas para cada tipo de empresa. Então, a gente pode, dentro desses desafios, o primeiro dele é a expectativa daquele candidato. Então, o mercado está bastante competitivo. Hoje, as pessoas elas têm uma facilidade muito grande de ver outras empresas. O LinkedIn está aí para isso, de ver um pouco da cultura dela. E quando a empresa ela não está nesse cenário de estar se mostrando, mostrando seus valores, mostrando a sua cultura, ele acaba não conseguindo ter aquela atenção para ele. E outros desafios que a empresa enfrenta são questões relativas a salário, a cargas de horário, jornadas de trabalho, tá? Benefícios. Esses são os principais desafios na própria atração. Tá? Então, assim, eu gosto de um ponto principal. A atração do candidato, ele já começa ali no ponto da descrição da vaga. A gente ainda vê empresas, principalmente empresas que não têm RH, empresas que não têm essa visão de gestão, colocando anúncios de vaga de forma muito pobre, de forma muito faltando detalhes e informações. E hoje as pessoas são carentes disso. Hoje as pessoas deixam de se candidatar numa vaga porque não tem um salário, porque não está claro os benefícios, porque não está claro o que ela vai fazer naquela vaga. E os talentos, os melhores, são os mais exigentes. Então, a gente acaba captando mais, atraindo mais pessoas que não estão totalmente qualificadas, ou seja, não têm o conhecimento que você precisa, não está dentro realmente do cenário que você está buscando. Então, pelo que você está me dizendo, acredito eu, não é minha especialidade, mas acho que um primeiro insight aí que você já está dando para todos nós é que antes da gente estar entrando no assunto de gestão de pessoas e liderança, eu acho que você tocou no ponto que é a comunicação. Ou seja, se você faz uma divulgação de uma vaga e ali a comunicação não está clara, às vezes você deixa de captar um candidato muito interessante ou você até contrata errado, né? Você pode explicar um pouco aí? Sim, com Porque certeza. a gente começou a falar de gestão de pessoas, mas agora vamos falar de comunicação, ou seja, vamos dar um passo para trás, né? Sim, sim. Muito importante isso. Vamos lá. A maioria das empresas, quando elas não estão ali com o seu processo de trabalho padronizado, que a gente chama de implantação, ali, por exemplo, do plano de cargos e salários, com uma descrição de cargos bem definidas,
aquele proprietário, né, aquele empresário, ele tem uma visão daquilo que ele precisa e ele constrói uma persona, né, um candidato ali na cabeça dele. E o que acontece ali? Se ele não tiver uma definição clara do que aquelas pessoas têm que realmente fazer e o conhecimento que ela realmente precisa ter, ele vai, muitas vezes, preparar um anúncio que não reflete exatamente o que ele precisa. Tá? E aí justamente sobre isso, quando eu não comunico o que eu realmente preciso, ou eu deixo isso muito, muito aberto, eu vou trazer muito mais perfis desqualificados do que qualificados. Você entende? Então, a pessoa que ela já tem uma maturidade do cargo, que ela tem uma determinada experiência, que ela atende os requisitos que você precisa, ela precisa de mais informações. Eu trabalho com recrutamento e seleção e eu vejo muito isso. Hoje tem pessoas que estão iniciando suas carreiras, pessoas que estão transicionando de cargos, pessoas experientes. E quando você divulga uma vaga, quem está buscando emprego, ele não está preocupado muito se aquela vaga em si, né, de certa forma, é para ele ou não. Ele vai mandar o currículo. Tem uma grande parcela de pessoas que a gente chama de prospectar. E aí, aquela pessoa que realmente você quer atingir, você não atinge. Por quê? Porque a sua comunicação ficou muito aberta, não fechou realmente ali, passou a comunicação do que você precisa, tá? Não foi claro em relação ao que você está oferecendo e aquela pessoa que já está numa maturidade do cargo que você quer, que encaixa com o teu negócio, ele não vai nem se candidatar. Entende? Às vezes eu vejo anúncio de vaga que está assim, preciso de um assistente financeiro para trabalhar em tal lugar. Só isso? Só isso. Não tem mais nada? Não tem mais nada. Tá, e o salário? E o horário de trabalho? Hoje, você posta uma vaga comum, né? A gente criou mais um tópico na divulgação, que é informar se a vaga é presencial ou não. Porque se você não coloca a informação, a pessoa pergunta, é híbrido? É home office? Porque essa informação é mais um adendo que você tem que colocar. Então, se você me permite, eu vou fazer uma comparação simples, né? Você de RH, eu estou muito mais voltado agora para vendas, né? É como se fosse um funil de vendas. Porque, na verdade, a empresa, né, nesse caso, são 2 vendedores. A empresa vende a vaga para o candidato e o candidato vende o trabalho, o conhecimento, o tempo dele para a empresa. Então, se os 2, né, que estão ali no funil de vendas, não fizer uma persona, como você mesmo disse, ali, bem ali estruturada, ele vai se candidatar numa vaga que talvez ele vai se frustrar depois, caso ele entre, e a empresa vai perder dinheiro e tempo. A gente pode entrar um pouco nessa parte? Ou seja, uma contratação errada. Eu já ouvi algumas pessoas falando em termos de o custo, né, de tempo e de dinheiro de uma contratação errada. Você consegue explicar um pouco aí? Sim, eu amo essa questão de comparar processo seletivo com venda. Dentro do meu segmento de consultoria, é muito isso. Tá? Então, o cliente, eu vendo o meu serviço para o cliente, tá? Eu vendo a vaga do meu cliente para o candidato se vende para mim, eu vendo o candidato para o cliente. E assim, é um processo de venda o tempo todo. Então, assim, está super isso. Então, quando a gente fala de persona, tanto para o processo seletivo, eu enxergo da mesma forma, sim, de um funil de venda. Porque quando uma empresa ela abre um processo seletivo, ela tem ali uma visão, tá? Do que eu preciso para essa vaga. Muitas vezes, ele vai atrelar isso para um conhecimento técnico. Tá? Mas a gente, como RH, tem que olhar também para a questão comportamental para que você possa ver a possibilidade de desenvolvimento. Sim. E aí, você tem 100% um desenho daquele perfil que você precisa, a tua persona. Eu gosto, né? E é uma média, é você trabalhar com 70% de atingimento dessa persona. Dificilmente nós vamos encontrar um candidato que atenda 100% dos requisitos da empresa. Ele vai estar deficiente em algum ponto, tá? Seja em tempo de experiência, seja de maturidade de conhecimento, de alguma ferramenta. Então, eu gosto sempre de trabalhar com 70% do perfil alinhado com a expectativa, visando o potencial dele de desenvolvimento. Já entra a questão da gestão, de você manter e você desenvolver essa pessoa. Então, sim. Tá? Então, quando a gente recebe os perfis, nós temos ali os principais tópicos que são inegociáveis da vaga, aqueles que são desejáveis e aquele que é um plus.
Então, todo o processo seletivo, para a gente que é recrutador, tem essa visão, tá? Então, eu tenho o principal ponto que vai me auxiliar na triagem. Então, a triagem curricular ela é o ponto principal e chave para obter um candidato de sucesso. Então, eu faço triagem da retriagem. Primeiro, os tópicos principais, depois daquela primeira seleção, você vai olhar os desejáveis e aí o plus para você chegar a ter os candidatos adequados para você ter um processo seletivo mais otimizado em menos tempo. Porque o processo seletivo também tem custo. E aí, o que você falou, quando essa contratação ela é errada, quando ela é uma contratação que, me simpatizei, né? Essa pessoa me lembra tal fulano, esse conhecimento me atende, ignorando outros pontos que deveriam ser avaliados, ele vai fazer uma contratação errada. E sim, vai ter um custo. Por que eu tenho um custo? Porque não é só o processo de contratação, mas você tem custo para fazer um exame admissional, você tem custo de tempo, você tem custo de um possível treinamento, né? O treinamento que você vai dar, o tempo que você vai se distanciar de ter uma pessoa pronta para trabalhar. Então, vamos dizer que aquela pessoa ficou 30 dias ou só 45, você vai ter que retomar o seu processo. E todos esses 45 dias, por exemplo, de uma pessoa que atuou de forma deficitária, né, não trabalhou da forma adequada, ela te causou um certo prejuízo, porque ela não conseguiu te trazer a produtividade que você esperava. Prejuízo para os dois lados, né? Porque a pessoa também perdeu aquele tempo, ela se candidatou. É muito comum, né? Eu já participei de alguns processos seletivos, né? E conhecer algumas pessoas que falam o seguinte, na entrevista foi falado isso, mas na prática foi totalmente diferente. Você consegue dar algumas dicas aí de como, né, eu posso dizer isso hoje, né, com propriedade, quando eu vou fazer o processo seletivo lá na empresa, a gente faz internamente, eu coloco algumas coisas, né, alguns itens, igual você falou, os obrigatórios, os desejáveis e os que a gente possa ali também treinar. Então, assim, sim, a gente vai entrar em mais alguns detalhes, mas você mesmo falou, a gente não tem ninguém 100% pronto. Ou ela está muito bom tecnicamente, e agora, né, com as soft skills, as empresas estão dando muito mais valor, né, para algumas atividades, muito mais valor à capacidade de adaptação do que a capacidade técnica, porque com essa questão hoje em dia, né, que eu não sei se está em moda ou agora que realmente as pessoas estão dando mais valor a isso, a cultura da empresa, as pessoas estão colocando isso muito mais, às vezes, na frente, né, porque a cultura está sendo inegociável. Então, quando eu estou contratando lá na empresa também, eu coloco algumas coisas assim, falo, isso aqui, a pessoa, se ela não tiver encaixada aqui, a gente não consegue modular essa pessoa, a gente não consegue fazer. Porque uma coisa é você treinar a pessoa, uma parte técnica. A outra, se a pessoa realmente, se ela não tem nenhum, sei lá, não vou dizer engajamento, mas se ela não está com aquela questão ali de valores, né, de crenças, não adianta. Essa pessoa vai entrar, vai ficar pouco tempo, de repente, dependendo do perfil, ela vai fazer um mau trabalho e vai ficar esperando a empresa mandar embora. Ela não vai pedir também. Então, eu não sei o que é pior, uma dor dessa para a empresa ou para o próprio funcionário que fala, eu estou aqui há 20 anos e também nunca fui reconhecido. Acho que eu falei, juntei muita coisa, mas vou deixar aí você separar aí. Isso, vamos lá. Assim, cultura, né? É um conjunto de valores, tá? Geralmente, assim, a cultura, ela é invisível, né? Então, ela nasce ali com a visão do dono. Então, assim, quando a gente é um dono da nossa própria empresa, que a gente começa a fazer trazer pessoas para estar conosco, nós estamos buscando isso, alinhamento com os nossos propósitos, com os nossos valores, com a nossa missão. Acaba buscando um espelho, né? De pessoas, assim, que enxergam aquele cenário da mesma forma. Então, por que vai faltar a questão do engajamento desse ponto? Vamos lá. Se uma pessoa ela entra numa empresa e ela não está alinhada com os propósitos, com os valores, se ela não tem clareza da missão daquela empresa, ou seja, onde aquela empresa quer chegar, ela não conseguir dar as mãos à empresa dentro de uma visão igual, ou seja, a empresa consiga trazer e falar, cara, vamos lá, vamos acreditar, né? A gente vai crescer. Se ele não vê essa perspectiva, ele vai estar ali pelo único fator monetário. Estou aqui só para garantir pagar meu aluguel e comprar minhas coisas. Entende? Então, essa é muito a diferença quando a gente fala de engajamento.
Então, quando eu tenho uma pessoa que ela chegou, não se identificou, mas ela, tipo assim, isso aqui é aturável. Ela vai ficar ali, ela não vai prosperar, ela não vai ser uma equipe de alta performance, ela não vai trazer esses resultados que a empresa espera, porque ela está ali somente para pagar as suas contas, tá? Então, a gente fala assim, cultura, engajamento, a gente vai focando muito nisso hoje, é o que a maioria das informações que a gente vai tratando em congresso, que a gente vai ouvindo em congresso, e você fala, as empresas estão cada vez mais falando disso, porque elas enxergaram que quanto mais dentro da cultura aquele candidato tem, aquele candidato está, né? Inclusive tem um processo chamado de fit cultural, que é realmente a adequação, né, dos teus valores, da tua visão com o meu negócio, né, com aquela empresa, para que você tenha um potencial de engajamento muito maior. Tá? Então, se eu estou ali trabalhando por algo que eu realmente acredito, tá? Eu acredito no produto, eu acredito no serviço, eu acredito na minha empresa, eu tenho um líder que me inspira, tá? Eu sei que aqui eu vou ter oportunidade, que eu vou me desenvolver, a empresa está investindo no meu desenvolvimento, eu tenho uma visão, ele tem uma perspectiva de crescimento, ele vai engajar. Tá? Então, assim, sim, quando a pessoa entra numa empresa, ela não vê isso, ou ela sai, tá? Ou ela fica, mas não dá resultado. Porque ela vai estar ali, tipo, fazendo o mínimo por salário. Beleza. Deixa eu te pedir uma orientação, vamos dizer assim, né? Porque aqui a gente está falando dos dois lados, né? O candidato e o empregador, vamos dizer assim, o recrutador, né? Qual a dica, vamos dizer assim, que você possa estar explicando aqui de uma forma bem, vamos dizer assim, sucinta, né? Para o candidato que está fazendo o processo seletivo e como que ele pode identificar que aquilo ali não está dentro do que ele está procurando e, de repente, ele, eu vou entrar e, ou seja, não vai ser aquilo que ele quer e ele vai se frustrar e, posteriormente, para o empregador. Ou seja, como que os dois, você consegue aí ajudar aí os dois lados? Então, vamos lá. Aí você falou uma outra parte que eu lembrei que foi um outro assunto que você trouxe da outra vez, que foi a mentira do processo, né? Então, assim, vou trazer essa visão do empregador e depois do candidato. Você falou assim, tem gente que entra na empresa e depois fala, não foi isso que foi combinado. Gente, isso super acontece. Eu escuto pessoas na entrevista falando, né? Eu saí da empresa porque eu entrei para fazer X e a empresa me direcionou para outra área. Pô, nada que você não possa transferir uma pessoa de área, mas com comunicação. Falar, olha, eu vi que você, né, está desempenhando uma atividade, você tem potencial. E aí você trazer a pessoa para outro setor, ok, mas com o aval dela. Segundo ponto, às vezes a empresa ela tem um problema, ela pode pagar só no baixo custo, e aí, ela, por exemplo, ela está precisando de um analista, ela contrata um auxiliar, tá? Porque ela não pode pagar um analista hoje. E aí ela mente no processo, ela diz que as atividades são simples, né? Assim, passa uma visão para aquela pessoa e quando a pessoa entra é totalmente diferente. A pessoa está ali ganhando como auxiliar, fazendo como analista. Então, tem gente que tem essa percepção e ele vai sair. Tá? E outras coisas, tipo, benefício depois dos 3 meses, chega depois dos 3 meses não tem benefício nenhum, sabe? Então, assim, essas mentirinhas no processo acontecem, tá? Tem empresas que ficam meio, assim, desesperadas pelo aquele perfil, tá? E acaba atropelando, prometendo coisas que não pode fazer. Então, assim, primeiro ponto, as empresas têm que ser claras o tempo inteiro do que ela precisa e do que ela pode pagar. Tá? Agora, para o candidato, o que acontece? Vamos lá. A gente tem vários estágios do desemprego. Né? Assim, a pessoa que está trabalhando e ela está buscando uma recolocação, ela é mais confortável na hora de buscar. Eu estou com o meu garantido, vou procurar isso aqui com calma. Quando a pessoa está desempregada, ela tem vários níveis. Tem um nível assim que ela saiu, então ela está mais exigente, está mandando empresas do mesmo segmento. No primeiro momento, seja um tempo. No primeiro momento, né? Então, ali ela está buscando ali salários compatíveis e tudo mais. Depois, se ela não se recoloca, ela começa a baixar o nível. E essa é uma tendência do desempregado, tá? Da pessoa que está disponível para o trabalho. Então, ele começa a realmente baixar o nível dele. Por medo, por desespero, por preocupação, sabe? Isso é nosso, é inerente do ser humano. E aí, no final, ele acaba se aplicando para vagas incompatíveis com ele, seja em questão de valores, seja em questão de remuneração. Ele começa a ir por necessidade, Necessidade, tá? Aí, algumas empresas enxergam isso e ele acaba, às vezes,
se frustrando nesse processo. Porque se você vê uma pessoa muito estruturada, por exemplo, uma pessoa que tem teve como é que a gente fala? Uma linha de experiência muito madura, uma pessoa que tem potencial, mas que ela está se aplicando a vagas muito abaixo do que ela pode aplicar, a empresa ela já sente o cheiro do desespero. Uhum. E muitas vezes ela reprova aquele candidato por ser bom demais. Porque ele sabe que ele vai fazer aquilo ali de um trampolim. Ele vai solucionar um problema base dele, que hoje o meu problema é resolver o financeiro, e sabe que ele não vai ficar. Se a empresa tiver uma visão de, como é que a gente fala, de plano de futuro, aquela pessoa ali ela vai ser descartada por ser boa demais para aquela vaga. Então, assim, o candidato ele precisa ter essa visão. Ele precisa estar analisando. Eu sempre falo, faça mapeamento de vagas. Analise as empresas que você trabalhou, siga no mesmo caminho. Tá? Tente buscar o segmento que você já tem uma expertise. Tente buscar o mesmo nível de empresa. Porque, veja bem, William, se você vem de uma empresa grande, imagina que você trabalhou só em multinacionais, e aí você se aplica a uma vaga de médio porte... Ou então uma empresa familiar, familiar, né? Você não vai ter as mesmas condições, nem de salário, nem de benefício. Você vai se frustrar. A cultura é outra. Exatamente. Tudo é muito diferente. Então, se eu venho de uma linha de empresa grande, multinacional, foca nisso, porque você já tem uma expertise. Eu não estou conseguindo, está muito difícil. Poxa, tenta fazer uma autorreflexão do seu comportamento. As pessoas são reprovadas na entrevista por isso, por desleixo. As pessoas fazem entrevista hoje online desleixadas, sabe? Deitadas, na rua, no shopping. As pessoas têm que entender que aquele processo é muito importante. Não é porque você está em casa online que você pode estar de qualquer forma, sabe? Assim, às vezes passa tipo assim, sabe? Uma falta de energia. Isso tudo é percebido dentro do processo. E aí, às vezes, é uma questão de uma mentoria, que a pessoa pode fazer, né? Procurar um mentor de carreira para dar esses toques, para a pessoa melhorar a performance dela na entrevista. Entendi. Porque, às vezes, o técnico tá bacana, mas e o comportamental? E a energia? Você é um empresário? Chega uma pessoa para trabalhar na sua empresa, assim... com o cara de triste, fazendo pouco da tua vaga, tu vai contratar? Por mais que ela tenha uma experiência ampla? Não, porque a pessoa está passando uma comunicação que a gente fala que é a linguagem não verbal. Ela está dizendo para você, tipo assim, eu não estou afim de estar aqui. Eu não estou, sabe, interessada. É o famoso, antigo chamado brilho nos olhos, né? A gente tem que querer aquilo ali. Você tem que demonstrar interesse, tem que demonstrar que realmente você quer aquela vaga. Não só porque você precisa de dinheiro, mas que você quer construir uma carreira, enfim. Maravilha. Eu anotei aqui na minha mente 3 pontos, né? Que eu vou improvisar. Ao vivo, assim, a gente pode improvisar, né? Pode. E você que está nos assistindo aí, ó, deixe seu like se você estiver gostando e pode comentar aí, ó. Eu vou fazer um bônus aqui para vocês, porque é o seguinte, eu peguei algumas informações valiosas que a Michelle deu aqui e vou comparar para você que, de repente, está nos assistindo e é empresário, empreendedor, e você possa aplicar isso no seu processo de vendas. A Michelle falou 3 coisas aqui que eu vou trazer para você aí aplicar no teu processo e aumentar seu faturamento. Primeira coisa, comunicação. Eu entendi que no primeiro momento você falou, a comunicação tem que ser clara. Sim, então, sempre. Se uma empresa que está contratando ou uma pessoa que está buscando uma recolocação, ou até mesmo não é nem uma recolocação, mas às vezes ela está buscando uma movimentação, né? Ela está trabalhando num lugar, mas ela quer ir para outro, né? Ela quer se movimentar. Então, ela tem que ter uma comunicação clara, ou seja, tanto dela com a empresa e a empresa com ela. Beleza, vamos dizer que, se a gente está falando de funil de vendas, topo de funil, né? Comunicação clara, ou seja, todo mundo viu que a vaga se conecta com aquele candidato e o candidato, teoricamente, pelo currículo, se conecta com aquela empresa. Meio de funil, veio para a entrevista, né? Ou seja, o olho no olho. Então, pelo que você me falou aí, transparência. Sim, sempre. Ou seja, a transparência, você tem que ser ético, você tem que demonstrar que você realmente sabe fazer aquelas atividades e a empresa não é prometer o que não pode cumprir. Então, meio de funil, teoricamente, seria aí a transparência. E se eu pegasse o último, talvez seria um posicionamento. Por quê? Você falou aqui um ponto muito importante quando a gente está falando
na verdade, nem falando, uma negociação de vendas. Por quê? Porque você falou um ponto que é muito interessante, que quando a pessoa, né, quando ela está desempregada, ela acaba tendo uma tendência de se sujeitar a ter um salário menor porque ela está precisando. Ou seja, naquele momento que ela saiu de alguma empresa, ela ainda está buscando o mesmo patamar, vamos dizer assim, né? Sim. Passou um tempo, né? Ela começa a ter, vamos dizer assim, Desespero. o desespero está começando a bater. E aí ela começa a se sujeitar, e a empresa percebe, né, que acontece isso, que é um erro da empresa, porque a empresa tem o poder de barganha, sabe que, de repente, aquela pessoa, às vezes, não está tão qualificada, mas ela contrata porque é aquilo ali que ela quer pagar e, de repente, acha que a pessoa vai fazer o que precisa ser feito. Mas acontece a mesma coisa quando você está numa negociação de vendas do seu produto ou serviço e o cliente que diz o preço de quanto que ele quer pagar, né? Não é muito comum isso acontecer? Muito. Então, não estou dizendo que negociação não tem que ser feita. Claro, negociação tem que ser feita, mas tem que ser uma negociação justa para ambas as partes. Sim. Então, você aí, que às vezes vai fazer uma venda, né? Aquele cliente que vai... Primeira coisa que ele fala, qual o preço? Não quero nem saber qual é o teu serviço, qual é o seu produto, qual é o preço. Então, isso é a mesma coisa, porque você vai vender o seu serviço, se aquele cliente, né, vamos dizer assim, no fundo de funil, a gente pegar ali a vaga perfeita, vamos dizer assim, entre aspas, para a empresa perfeita, seria a mesma coisa que o perfil de cliente ideal, o seu PCI, quando você está fazendo venda, né? Ou seja, quem é aquele cliente que eu quero vender? Porque não é nada diferente. Um processo de recrutamento e seleção, ele é um processo de vendas. Só que ali a empresa está vendendo a vaga e o candidato está vendendo o emprego dele. É a mesma coisa, um processo de venda de um produto, desse telefone, por exemplo. Uhum. Eu comprei esse telefone porque esse telefone atende às minhas necessidades. Então, eu posso recapitular, que seria comunicação, transparência e posicionamento. Ficou... Tudo muito semelhante, né? Realmente, assim, essa questão como você tratou, né, da negociação. Quando a empresa vê que você é bom, quando ela vê, ela aceita teu preço. Ela aceita, tá? Ela aceita uma contraproposta. A empresa está aberta ali para uma questão de negociação. Eu sei que a gente não pode levar isso muito para o lado operacional. Né? O lado operacional segue muito aquela linha da CCT, né, do piso e tudo mais. Mas quando a gente fala de cargos um pouco mais de gestão, né, de liderança, uma coisa um pouquinho mais estratégica, vendedores, inclusive, é uma coisa que você pode negociar pelo resultado que você vai entregar. Eu sempre falo, gente, uma coisa muito importante. Uma empresa, ela só abre uma vaga quando ela realmente precisa. Ela tem uma necessidade. Sim. A dor, né? Vamos dizer, a dor dela é a necessidade, tá? Ela tem processos, ela tem projetos para encaminhar, para vender, para enviar, né? Então, ela tem coisas para fazer, para entregar para o cliente dela que ela vendeu. E ela precisa daquela mão de obra, ela precisa daquela inteligência, ela precisa daquelas pessoas dando ali aquilo que sabe para que a empresa dela prospere cada vez mais. Então, assim, é até muito, como é que eu posso dizer? Como é que fala? Muito pesado, né? Mas eu sempre falo assim nas minhas lives, a empresa não faz caridade. A empresa não abre vaga por caridade. O empresário não acorda de manhã e fala, vou abrir 5 vagas aqui para ajudar 5 pessoas que não estão trabalhando. A gente tem que olhar para isso como um negócio. Né? Aquele CNPJ, ele contrata porque ele precisa. E ele precisa de alguém que realmente entregue e traga resultados. Então, é venda. Porque quando aquele candidato ele vem, que ele tem aquelas experiências, o olho dele brilha. Porque você fala, meu Deus, é isso que eu preciso para solucionar os meus problemas, é essa pessoa que vai conseguir fazer esse trabalho que está atrasado, vai conseguir fazer isso de uma forma adequada. Então, ele brilha os olhos e aí parte para a questão da negociação. E é compra mesmo. Você não compra uma coisa que você quer. Então, você chega e fala, não, eu preciso disso. Você falou do celular, mesma coisa. Quando eu troquei meu celular, eu tinha 3 critérios nele, né? Que era a memória, tá? Que era o NFC e era a câmera. Então, tinha uns outros aparelhos, assim, que o menino... Não, eu falei, não, eu quero esse aqui. Eu quero essa câmera aqui, tá? Então, assim, eu falei, eu quero esses 3 requisitos que é o que vai me atender.
Então, quando eu saio para adquirir esse aparelho, eu vou lá para solucionar um problema que eu tenho. São 3 coisas que vão facilitar a minha vida, ó, em muita coisa. Então, tudo que a gente vê de relacionamento entre empresa e processo seletivo é isso. Mas não fica só nisso, né, William? Porque, tipo assim, pessoas não são produtos. A gente também não pode, né, criar esse contexto muito fechado. Então, quando eu trago essa pessoa, eu tenho que avaliar a questão do potencial, que é onde vai entrar o comportamental. Lembra que eu falei dos 70%? Então, se eu tenho uma pessoa que sabe fazer, que ela tem aquelas habilidades para entregar o que eu preciso, eu também tenho que avaliar se ela tem o potencial para se desenvolver dentro da minha empresa, para ser o futuro líder, quem sabe, se ele tem inteligência emocional, se ele tem uma boa comunicação, se ele tem ali um processo, né, até mesmo de automotivação. Hoje as empresas estão buscando isso, pessoas automotivadas, pessoas autogerenciáveis, pessoas que têm um equilíbrio, sabe? Que conseguem lidar com equipes. Porque senão não adianta. Você pode ser muito bom no que você faz. Mas se você chegar na empresa e tiver esses conflitos, nem você fica, ou nem a empresa deixa você ficar. Exatamente. Então, pegando esse insight aí, eu não sei o número da estatística, porque cada hora, né, aparece uma estatística na mídia e eu não sei o número oficial. Mas é muito notório, né, que em muitas empresas, né, acontece o seguinte, principalmente nas grandes empresas, que os donos, vamos dizer assim, são outras empresas, né, empresas multinacionais, tudo, e acontece, né, uma grande demissão, pedido de demissão, por causa da liderança e não por causa da empresa. A empresa é muito boa, Sim. Mas o turnover é muito alto. Eu tenho outras perguntas depois, mas você consegue explicar um pouco aí por que muitas das empresas... Porque isso eu posso colocar também, muitos processos trabalhistas é por causa do chefe e não é por causa da empresa. Muitas pedidos de demissões é por causa do chefe. Como é que você consegue aí ajudar nesse assunto? Isso vai muito da cultura também. Tá? Porque, por exemplo, igual você falou, empresas muito grandes não é o dono da empresa que lida diretamente, né? Então, assim, os valores dele ficam enraizados e vai sendo passado ali para aquele pessoal, para aquela galera. E esses líderes, né? Eles são... Cada um vai... A gente tem líderes e a gente tem chefes. Vamos dividir aí para começo de conversa. Então, a gente tem culturas que são voltadas mais para resultados, culturas que são voltadas mais para gestão, para pessoas, de certa forma. Quando tem um RH, uma empresa, né, ou quando a empresa investe nesse desenvolvimento de gestão, o líder ele é o primeiro que precisa ser desenvolvido. Hoje a gente tem falado muito disso, não de agora, mas de treinamento de liderança. As empresas estão investindo nisso. Porque, assim, depende. É um líder que ele já veio capacitado de outro lugar? É um líder que veio de uma cultura diferente? Ou um líder que foi criado dentro da própria empresa? Alguém que era muito bom operacionalmente, fazia todas as suas entregas, tinha uma boa performance e foi transformado em líder, sem que fosse avaliado, por exemplo, se ele tinha condições comportamentais para ser um líder. Se ele realmente era um líder, se ele realmente era empático. Essa seria a sequência que eu ia comentar. Sim. Então, tipo assim, acontece, sim, muitos problemas, porque é muito da pessoa, né? Tem o líder que o ego cresce, que ele se acha mais do que todo mundo. Tem aquele líder que não tem uma boa comunicação, que não é aberto para ouvir, tá? É um líder que não está disposto a ensinar, a treinar, a desenvolver, sabe? É aquela pessoa que está só focada assim, no resultado, é bom, não é bom, rua. Então, depende muito disso. Então, como RH, eu vou sempre defender a questão do desenvolvimento, tá? Então, assim, para você resolver problemas, aí a gente já vai falar de clima organizacional dentro da empresa, insatisfação com base na liderança, de duas uma. Ou você substitui a liderança, tá? E trazendo, né, dentro de uma outra perspectiva, ou você vai desenvolver essa liderança. Trazendo ali uma liderança mais humanizada, uma liderança mais empática, uma liderança que esteja mais apta a desenvolver pessoas, porque o líder ele é o espelho da equipe. O líder ele tem que ser inspirador. Então, para você ter um time de alta performance, você ter uma equipe que está produzindo, que está entregando, que todo mundo está prosperando ali dentro, batendo suas metas, está tudo batendo, né, na medida do possível, você vai ter um líder ali que vai
estar junto com aquelas pessoas, que vai estar motivando, que vai estar inspirando, que vai ser um exemplo. Então, quando você não tem isso, você tem um chefe que é carrasco, que é grosseiro, que grita, né, que dá advertência, né, ou então às vezes faz fofoca. Tem líder que é fofoqueiro, que faz fofoca, que cria intrigas, né, entre a equipe. Aquela pessoa realmente, ela vai ser minada ali dentro. E aí, à medida que ela vai sair, aí o turnover vai aumentando. Beleza. E em sequência desse assunto, né, uma coisa que é muito comum acontecer, né? Principalmente, né, eu que trabalho com vários clientes, né, que são microempresários, é muito comum, às vezes, ele ter uma pessoa que está lá há muito tempo na empresa, é um bom funcionário, mas talvez ele não conhece, né? Ou então, por ele ter já um sentimento para aquela pessoa, ele não faz um mapeamento de perfil, ele não faz nada. Aí, o que ele faz? Ele promove aquela pessoa a uma certa liderança, mas que aquela pessoa tecnicamente é muito boa, mas ela não tem um perfil de liderança. E aí ele perde 2 funcionários. Porque ele perde o antigo funcionário bom, que ele promoveu. Sim. E aí esse funcionário que era bom passou a ser ruim e ele não pode mais voltar com esse funcionário para a vaga anterior. Então, começou um clima ruim. E aí você perdeu aquele funcionário que era bom. Você pode comentar um pouco? Ou seja, ele acha que está resolvendo o problema e ele cria 2 para ele, né? Sim, sim. Um dos grandes erros, né, dos empresários é isso. É você você desconsiderar a questão do perfil comportamental, o relacionamento. Né? Então, você pega assim, como você falou, uma pessoa que tem muitas habilidades, está entregando muito, e negligenciar a questão comportamental dele, de relacionamento com pessoas, relacionamento com equipe. E é exatamente isso. Ele vai perder 2 pessoas, porque ele vai ter um líder ruim, que vai afetar toda a equipe, tá? E vai perder o operacional dele ruim também. Então, assim, qual o cenário ali, né? Fazer uma transição. A gente fala muito, por exemplo, se a gente for pegar vagas de trainee. Um trainee, ele entra na empresa para quê? Para ter um mentor, né? Para ter um mentor. O nome da vaga já diz, Já né? diz, né? Trainee. Então, ali ele tem um mentor que vai pegar na mão dele, que ele vai colar ali, ou seja, ele vai passar por vários desafios dentro daquela empresa, para que ele seja treinado e moldado para futuramente ele já ser um líder na empresa. Então, quando existe essa possibilidade de você olhar e falar, poxa, eu queria que essa pessoa fosse um gestor, é você preparar ele. Aí você está falando de realmente de trazer um desenvolvimento, né? Fazer planos de PDI, né? Pegar todo esse comportamento que ele tem hoje técnico, identificar qual é o comportamental atual e qual é o comportamento ideal, para que você possa fazer isso aqui com ele. Mas aí você também tem que avaliar o potencial dele de desenvolvimento. Senão é aquela pessoa que, eu sempre fui assim, não vou mudar. Síndrome de Gabriela? Síndrome de Gabriela. Se for Pode. aquelas pessoas turrona, né? Aquelas pessoas com mente fechada, é um desafio muito maior. Mas se for uma pessoa que está aberta, que está disponível, sim, delegando algumas lideranças parciais, testando antes de definitivamente você promover ou transferir essa pessoa para ser um líder. Maravilha. E você que está nos assistindo aí ao vivo, deixe seu like aí. E se você está assistindo também gravado, né, que você que não teve oportunidade de assistir no momento ao vivo para poder fazer pergunta aqui, você pode mandar também, que a Michelle depois vai responder. Então, com isso, o que eu queria fazer agora? Pedir uma informação valiosa. Michelle, como que você, né, dentro do seu negócio, você ajuda a resolver todos esses problemas aqui que a gente conversou? Porque eu acho que a gente poderia ficar aqui um mês falando, né? Eu acho que ainda ia faltar tempo, né? Como você ajuda aí? Com certeza, William. Assim, maiores dores, né? Você fala de empresas grandes e pequenas, todas elas têm desafios com gestão de pessoas. É um tema central. Eu estou achando muito lindo, assim, a quantidade de empresas que têm começado a enxergar esse ponto. A gente tem visto um movimento muito grande, não só de empresas muito grandes, multinacionais, mas como empresas pequenas também, tá? Então, assim, hoje a minha consultoria, ela oferece esse processo, né, esse outsourcing de recrutamento e seleção. A gente ajuda o empresário a encontrar os melhores talentos, né, dentro ali desse cenário, até mesmo identificar com ele, ajudar ele na construção dessa descrição,
tá? Se faz ou não sentido pelo que ele precisa, ajudar ele a construir também a persona, porque às vezes ele não sabe, tá? Às vezes ele tem uma visão e a visão é diferenciada. Então, a gente faz esse trabalho de hunter, né, no mercado, de buscar através das redes sociais, LinkedIn, ou seja, todo um cenário, né, esse candidato para ele. A gente também atua na parte da gestão, então com treinamentos em company, né, com palestras ali, trazendo um desenvolvimento interno e também implantações, né? Implantação do setor de RH, implantação de departamento pessoal, implantação de cargos e salários. Então, a gente consegue ajudar ali a empresa a construir os seus processos, tá? Então, isso é muito importante. Não é só contratar, reter, manter. A gente fala também de gestão, de ter uma boa descrição de cargos, de ter ali uma tabela salarial adequada à sua realidade, mas assim com uma visão competitiva do que o mercado está trabalhando. Porque assim como quando você vende um produto, você faz uma análise de mercado, para você contratar, você também precisa. Você precisa saber quanto que os seus concorrentes estão pagando e oferecendo. Por que quando você está quase fechando uma vaga, o teu candidato ele diz não para você e vai para o concorrente. Entendi. Então, isso é um cenário que a gente atua também. Então, assim, hoje. se a gente tivesse que dar, por exemplo, uma direção aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que provavelmente tem empregadores, né? E tem os candidatos, né? No seu caso, então, só para deixar claro, o seu cliente, no caso, então, são as empresas e não os candidatos, né? Isso. Se você puder falar rapidamente, né? Se, por exemplo, para os candidatos, pode ser que tenha alguém aqui assistindo, né, ao vivo ou gravado, qual a dica que você dá? Porque eu já ouvi muito, né? Mas eu não sou especialista na área, dessas empresas, né? Que trabalham com candidato, que não é o nosso foco aqui, mas eu acho que vale sempre um alerta, né, para essas empresas que trabalham diretamente com o candidato, fazendo assessoramento, fazendo isso, fazendo aquilo. E, às vezes, fica aquela frustração, porque as empresas abordam os candidatos meio que prometendo uma vaga, né? Você pode comentar um pouco, sem entrar na parte ética, como é que é isso? Isso realmente é um mercado que existe? Não existe? Como é que funciona essa parte aí? Tá, existe, né, a consultoria de carreira, éticas e não éticas, né? Existe sim, existe chamados de job hunters. Então, assim, hoje eu atuo como headhunter, né? Então, hoje eu busco o candidato ideal para a empresa. O job hunter é o contrário, né? Você tem ali um profissional de RH que ele busca a vaga para você. Tá? Então, a gente tem empresas sérias e empresas que não são sérias. Como qualquer negócio. Atividade. Isso. Então, assim, o movimento de consultoria de carreira, ele depende muito. Então, você pode ter uma consultoria curricular. Hoje, 90% das pessoas não sabem fazer um currículo adequado, um currículo estratégico. Então, é interessante que ele busque, sim, se ele não sabe fazer uma mentoria, alguém que ajude ele nessa reestruturação. A mentoria de carreira... já reuniões, já são sessões, mentorias mesmo, para que ele possa falar as dificuldades que ele tem enfrentado, até para encontrar algum direcionamento da carreira dele, identificar, porque uma pessoa de fora vai conseguir ver onde você está errando, fazer uma análise comportamental, tá? Então, assim, a Luparella, ela não tem... Hoje eu não trabalho com pessoas físicas fazendo esse trabalho, não é meu foco são realmente as empresas, mas eu tenho uma parceira, eu tenho um núcleo, porque quando a Luparella ela inicia 7 anos atrás, quase 8 anos atrás, a gente trabalhava com carreiras. Então, a gente trabalhava com esse direcionamento para os candidatos e para pessoas, nós estavam buscando recolocação. Mas a gente mudou o nosso barco, né, voltado mais para soluções para empresas. Mas tenho esse núcleo, né, que é uma pessoa que está comigo, que é a Pamela Safadi. Ela faz essa parte, né, de mentoria, é uma pessoa ética, então essa pessoa até que eu indico, tá? Que traz esse direcionamento, traz essa visão de ajudar a pessoa a colocar o seu trem nos trilhos. Entende? Sem que seja algo que vai sugar a sua alma. Mas sim, eu deixo aqui uma informação para vocês. Tenham cuidado, tá? Com esse tipo de serviço, com esse tipo de promessas. Não aceitem promessas de emprego, tá? Porque isso é do seu potencial. Exato. Tá? A pessoa pode te capacitar e te preparar para os seus objetivos, mas o resultado vai vir de você. Exatamente. E não da pessoa. Então, maravilha. Agora que a gente já separou o joio do trigo, vamos dizer assim, né? Quem está nos assistindo, saber
que você trabalha com empresas, ou seja, B2B, né? Sim. Então, a gente pode ter aqui várias pessoas, né, de vários perfis de empresa. Ou seja, sempre fica aquela pergunta, né? Eu já ouvi muitas pessoas às vezes perguntar: William, quanto custa contratar um RH? Ou quanto custa contratar uma consultoria? Eu que trabalho, né? Não trabalho com consultoria de RH, né? Mas dentro do meu ecossistema existem algumas coisas que está relacionada a RH também, mas porque a gente tem os nossos clientes. Então, a gente faz isso mais para aplicar no nosso negócio e não para aplicar no negócio do cliente. Então, a gente tem ali, vamos dizer assim, até um certo tamanho, né? Você... É mais interessante você ter um RH interno, não ter um RH interno, você ter uma terceirização, você ter, talvez, um intermediário e com um RH externo. Como é que você pode, por exemplo, dizer aqui, né, para que as pessoas estejam cientes do seguinte: Arupa, será que eu consigo ser contratado, não, né, no caso, contratar o Paralelo? Ou seja, quem é o seu cliente aqui que está nos assistindo? É aquele pequenininho que, de repente, tem um funcionário, não tem funcionário, tem 3, 4, 5, 10. Então, se você puder dar essa direção, por exemplo, para os clientes, né, vamos dizer assim, clientes que querem contratar um serviço de RH ou querem contratar uma implementação de RH, como que, ou seja, quem está aqui te assistindo, como é que sabe que ele pode ser o seu potencial cliente? Então, vamos lá. Assim, uma das coisas que eu já foco há alguns anos, né, é trazer essa mentalidade para empresas pequenas, empresários que eles podem sim ter uma consultoria de RH. Hoje eu trabalho com serviços personalizados porque eles são de acordo com o tamanho do cliente, né? A gente não trabalha com preço fixo, a gente trabalha com projetos. Entendi. Então, depende muito. Igual você falou assim, vale a pena ter um RH interno, vale a pena não ter? Depende muito. Depende se você realmente precisa de uma gestão de pessoas interna dentro da sua empresa ou não, Michele. Hoje o que eu preciso mesmo são contratações pontuais, uma consultoria de RH dentro dessa parte de processo de recrutamento e seleção super vai te apoiar. Eu atendo clientes hoje que priorizam algumas vagas comigo, vagas mais estratégicas. Porque, assim, vagas operacionais acaba sendo um pouco mais fácil, porque você aceita uma indicação. Depende muito, vamos dizer que tudo muito depende da cultura da empresa. Sim. Michele, poxa, aqui eu aceito pessoas sem experiência, eu aceito pessoas com indicação, mas eu tenho uma facilidade maior de contratar esse núcleo. Mas, assim, quando se trata de uma gestão de cargos mais específicos, uma questão mais de negociação de salário, essa vaga vem para mim. Mas isso não é a regra. Eu atendo também supermercados onde eu faço vagas operacionais. Então, são variados demais o cenário. Então, depende realmente da necessidade do cliente. Então, hoje, a maioria dos clientes que eu atendo são clientes de pequenos a grandes empresas, tá? Em grande maioria dos pequenos e médios, ali com 5 a 10 colaboradores, algumas com 30. Já atendi uma multinacional, mas, assim, eu tenho uma grande variedade hoje na minha carteira de clientes, empresas menores, tá? Então, assim, vamos cortar esse mito aqui de que minha empresa é pequenininha, eu não posso pagar uma consultoria. Não, vai depender do projeto, tá? Então, uma empresa que tem 100 funcionários para uma empresa que tem 5, vai ser completamente diferente. Tempo... exatamente. Sabe? Estrutura. Eu queria contribuir aqui, né, que não sei se você tem escritório de contabilidade na sua carteira, né? Mas como eu tenho, né? Lá eu tenho um critério, vamos dizer assim, que de repente não pode ser o melhor, mas é o que vem dando certo. Então, o time que está ganhando, a gente vai... Eu coloco, né, dentro da minha demanda, vamos dizer assim, uma contratação de uma nova pessoa a cada X clientes que entram dentro do escritório. Porque eu sei que a cada X clientes novos, eu vou precisar de uma pessoa nova. Qual a dica que você, de repente... dá também para alguma pessoa para saber que, por exemplo, se eu aumentar, como é que ela consegue avaliar se realmente ela... Porque tem gente que, às vezes, está morrendo de tanto trabalhar e, às vezes, não é falta de mão de obra, às vezes é falta de processo. De processo. Então, assim, como que você possa dar, por exemplo, aquele primeiro sintoma, assim, caramba, eu estou precisando de mais alguém. Eu dei uma dica aqui, que é uma das coisas que eu faço para cada tantos clientes. Eu já sei que eu preciso contratar mais alguém. Sim.
é uma métrica boa, a gente só tem que tomar cuidado para não inflar muito isso, né? Mas, assim, hoje, um dos temas muito importantes, né, dentro da área empresarial é a questão do burnout hoje, saúde mental. Eu entrevistei uma pessoa, né, semana passada, que um dos motivos que ela saiu da empresa foi porque ela estava fazendo muitas horas extras e, assim, eu dou conta, como ela mesma falou para mim assim, não, Michele, mas isso foi uma coisa minha, né? A empresa ficou confortável de estar passando muitas coisas para mim, porque você faz, eu faço, você faz, eu faço. E aí, ela falou, só me dei conta quando eu estava desmaiada no chão e acordei na clínica tomando soro na veia. Ela não fez nada preventivo, foi não fazer foi. o corretivo. Exatamente. Então, trabalhos em home office, né? Híbrido, né? Na verdade, muitas horas extras, mas por conta da própria pessoa. Então, a empresa tem que ter também essa sensibilidade. Porque, às vezes, você vai estar com uma pessoa que aceita muitos desafios, porque são pessoas, tá? Sim. Porque querem entregar, que querem fazer o melhor, que, sabe, que estão ali, eu dou conta. Mas cadê a sensibilidade do gestor de ver que realmente aquela pessoa não dá conta? Então, eu acho que isso é muito, muito variável para você falar quando eu posso melhorar ou não. E o melhor, né? A construção de processos de trabalho. Então, se eu tenho uma definição de que esse cargo faz X, esse cargo faz Y, eu vou ter ali a medida de atividades ali separadas. Você faz assim, aparece mais 10. A gente tem que pensar que, sim, eu posso trazer pessoas novas, eu posso colaborar aqui com esse setor, com essa pessoa, mas essa pessoa também precisa de um upgrade, essa pessoa também precisa de um incentivo. Porque senão você vai construir assim, um cenário de pessoas iguais, tá? Fazendo a mesma coisa, ganhando a mesma coisa e ficando insatisfeitas e migrando para outra empresa. Cuidado. Então, a pessoa que, se ela tiver alguma dúvida, ela entra em contato com você. Sim. Você quer deixar aí o contato para as pessoas? Gente, eu vou deixar as minhas redes sociais, né? Hoje a Luparella, ela tem um arroba único, que é o arroba LuparellaRH. Tanto no LinkedIn como no Facebook, né? No Instagram, a gente está lá. Eu acho que é o canal mais fácil, né? Que é a nossa empresa, Luparella Consultoria RH, que tem um núcleo também de escola. Então, a gente tem a Luparella Escola de RH, que visa a capacitação, né, de profissionais dentro da área de RH e departamento pessoal. Tá? Então, nesse caso aí, já é a pessoa física. Já é a pessoa física, outro negócio voltado para treinamentos, né? Porque, assim, educação é a minha paixão, né? Eu amo essa parte de treinar, desenvolver, essa parte do RH para mim está na veia. Eu gosto de falar que a educação mudou a minha vida. Então, eu acho que é desse ponto que você muda a mentalidade, que você muda assim, o ponto principal do desenvolvimento para que ela seja cada vez melhor, né? E as empresas precisam investir nisso, investir no desenvolvimento das pessoas, tá? Então, eu atuo nessa parte da consultoria e também nesse outro leque, que é o amor da minha vida, que é o treinamento. E essa parte do treinamento tem a ver com quando eu te conheci, né? Porque eu te conheci ano passado no evento do Agrega RH, na Veiga, isso. Veiga de Almeida, foi o primeiro ali, né? Isso aqui, ó, o Agrega RH, levando a minha missão. Ele está voltado para a da escola ou é uma terceira... é um terceiro braço, ou seja, de eventos. Não, vamos lá, Você pode contar um pouco pra gente? Posso sim. O Agrega RH é o meu propósito. Né? Aí eu vou falar para você dele como um não negócio, né? O Agrega RH, para mim, ele não é um negócio. Ele é um propósito de vida, tá? Então, assim, como eu citei, né? A educação, ela muda a minha vida. Através de tudo que eu aprendi, do que eu aprendo, do que eu ensino, do que eu trago, né? Para hoje dentro da minha vida profissional e pessoal também. Então, assim, o Agrega, ele é um movimento, né? Que ele nasceu em 2020, na pandemia. Ali, através até de calls, né? Que nós fazíamos ali com um grupo interessado de RH. Então, o Agrega RH é um grupo de network genuíno, voltado para profissionais da área de gestão de pessoas e afinidades, né? Aqueles que se identificam, que gostam de falar sobre isso. Então, assim, desde o primeiro Agrega, eu venho reunindo pessoas que querem compartilhar, sabe? Esse é um movimento gratuito de compartilhamento. Eu quero pessoas que subam ali e levem a sua paixão, e levem seu conhecimento, impacte aquelas pessoas que estão ali sentadas. Então, assim, é um público de estudantes universitários,
pessoas que já são formadas e estão buscando recolocação, RHs de empresa dentro, né? Tá cada vez mais, a gente está indo para o 4º evento, e cada vez mais a gente tem atraído os RHs de empresas que estão lá para aprender. Indo para o 4º, isso quer dizer o quê? Que tem novidade aí? Tem novidade, inclusive eu trouxe um presente para você. Ah, mentira. Um kitzinho personalizado. Caramba, um presente ao vivo. Vou até abrir aqui, hein, pessoal. Ó, aqui não tava nada combinado, hein? Eu trouxe um presente para você, aí para você entender, conhecer um pouquinho o nosso propósito. Tá, gente? Aprender, guiar, relacionar, ensinar, gerir, apoiar, RH, amor. É a nossa missão, tá? Do Agrega RH. Gente, eu tenho novidades, né? Quem já me acompanha sabe que o 4º encontro do Agrega RH será no dia 25 de janeiro de 2025. E aqui em primeira mão, aqui no podcast do William, eu vou dizer para vocês aonde vai ser, que eu sei que tá todo mundo se coçando para saber. Nossa, mãe! Gente, o nosso 4º encontro vai ser na Faculdade Souza Marques, tá? No dia 25 de janeiro de 2025. Ali? Campinho, né? Campinho, ali, Madureira. Tudo mesmo. Isso. E em breve vou liberar mais informações nas redes sociais, a inscrição, para que nós estejamos juntos aí, né, para esse 4º encontro. E assim, William, vem crescendo muito, né? Então, você foi no primeiro, você viu ali que a gente teve quase 200 pessoas conosco. No último encontro que nós fizemos, que foi na Estácio. Ele é móvel sempre, assim, em algum lugar? Sim, a minha ideia é estar em vários lugares para dar oportunidades para todo mundo, sabe? De estar. Eu sei que, às vezes, dependendo da região, a gente não consegue, a pessoa não consegue, né, se deslocar, enfim, são várias dificuldades ali. E, olha, eu falo para você o meu propósito, porque o Agrega, ele vem para seguir uma curva, fazer uma curva e seguir contra a maioria dos eventos que a gente tem hoje de RH, que são caros, né, que são inacessíveis para uma grande parte de pessoas hoje que estudam RH. A gente viu isso no nosso 3º encontro em julho, que foi na Estácio. Foi o primeiro que nós fizemos o dia inteiro. Nós tivemos 460 inscritos. Caramba. Foram quase... Tem as faltas, é super normal, mas tivemos quase 400 pessoas circulando o dia inteiro. Um dia inteiro de conhecimento, são brindes, são patrocinadores que estão conosco ali, apoiando esse movimento. E de você, no final, assim, durante o evento, você ser abraçado para uma pessoa que está estudando RH, de falar assim, caramba, esse é meu primeiro evento de RH. Porque a gente tem que entender que, às vezes, as pessoas não têm recursos para investir. Então, a Baixada, ela foi o recorde de público que nós tivemos. Era uma grande vontade minha de levar isso para Nova Iguaçu. Pretendo voltar para a Baixada, né, no próximo, já ali dando um spoiler já para julho, porque o Agrega ali tem encontros semestrais. Então, todos os anos... Isso que eu ia perguntar, por ele ser o 4º, eu fiz uma conta Sim. aqui. Ele é mais ou menos semestral. Semestral, janeiros e julhos. Todos os meses, janeiros e julhos dos anos, nós vamos fazer. Porque tem a ver com as férias de escolares? Pior que não tem, né? Porque o primeiro encontro, ele nasceu assim de um vamos. Porque era um sonho, né? Foi 2020 e eu fui protelando. Eu já estava, sabe, com isso na minha cabeça há muitos anos. E aí, em 2023, eu olhei para minha mãe e falei, mãe, vou fazer um encontro do Agrega. Era para ser uma coisa muito pequenininha, né? Eu gosto sempre de falar isso, que era para ser muito pequeno. E eu abri as inscrições para 20 pessoas. Eu falei, vou abrir aqui, né, um encontro, uma manhã, para a gente trocar. E esgotou em 45 minutos. Meu Deus. E de 20 pessoas, aí eu abri mais 20, eu botei o bloco da tarde, lotou, botei a noite do lotou tudinho. Eu falei, gente... Aí eu falei, caramba, vai ficar cansativo? A gente ia fazer 3 turnos aquele dia, né? Ia ser de manhã, de tarde, de noite. E a minha falou, você é doida? Eu falei, não, eu vou fazer. E eu ia entregar isso sozinha e tal. Aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, as pessoas estão querendo. As pessoas, acabou a inscrição, não consigo. E aí eu fui buscar parceria, a Uva me abraçou, abriu o espaço dela para a gente entregar. E aí, em 3 dias de inscrições abertas, a gente teve 220 inscritos. Choveu bastante um dia antes. E acabou a gente tendo ali mais ou menos 180 pessoas e foi o primeiro sucesso. Eu falei, cara, as pessoas amaram isso aqui, eu preciso continuar, eu estou no caminho certo. Mas demorou para amadurecer, né? Então, foi uma coisa assim, do nada, né, mãe? Foi do nada que eu falei assim, vamos seguir. A ideia, mas implementar demorou. Não, foi um planejamento. A ideia foi um planejamento, mas assim, aquele primeiro foi meio que eu acordei e falei, gente, eu preciso fazer esse encontro. E aí eu falei, vi uma data, reservei um espaço, falei, vamos.
Eu com medo, eu falei, será que as pessoas vão comigo, vão abraçar? E as pessoas abraçaram. E agora a gente tem um comitê já, né? Que são a Priscila Campos, a Babi Carvalho, a Pamela Safadi, que estão comigo, me apoiaram desde o primeiro. E estão comigo agora nesse comitê, são as embaixadoras do Agrega. E a ideia é essa, né? A gente crescer, atrair cada vez mais pessoas interessadas nesse network genuíno e também cada vez mais profissionais para subir no nosso palco e compartilhar de forma gratuita, voluntária, de coração, os seus conhecimentos. Porque eu sou de uma metodologia, William, que a gente ganha muito mais quando você ensina. Entende? Quando aquilo é genuíno, sem interesse. É maravilhoso. Então, assim, Agrega para mim é o meu propósito. Exatamente. E você falou uma coisa assim, eu nunca fui da área didática, né? Então, assim, da área acadêmica, né? Mas hoje, né, por questões até de necessidade, vamos dizer assim, por causa do negócio, né? Eu comecei a ficar diante de várias pessoas também, né? Mas eu nunca fui professor, nunca fui acadêmico. E uma das coisas que eu aprendi é que para você ensinar, você precisa estudar. Sim. Né? Então, assim, muitas coisas que eu aprendi para ensinar para alguém, eu tive a necessidade de pegar ali, treinar, estudar, e a cada vez que existe uma estatística, né, que eu não sei de cabeça, né, que o cérebro ele absorve, né, a cada tantos por cento, que se você pegar uma coisa, só falar, a outra você pegar, ler, a outra você exercitar, e a outra você ensinar. Então, você vai desenvolvendo cada vez mais conhecimento. Então, você está no aprendizado constante, porque você aprende para ensinar, você aprende para ensinar. Né? E eu aprendo o tempo todo. Eu dou aulas, né, hoje, desde 2020, DP e RH, e cada turma que eu tenho, eu levo um conhecimento e saio com muito conhecimento. Porque quando eu tenho aquelas meninas sentadas, já digo meninas porque o público, a maioria do RH que está na minha sala são mulheres, mas eu também tenho alunos homens, mas eles trazem as suas dores, as suas dificuldades, sejam dificuldades internas como profissional, ou para conseguir alguma oportunidade, alguma experiência ruim ou experiência boa. Então, eles trazem coisas para mim que vão me agregando. E aquilo que agrega, né? Por isso que vem o nome do evento. Então, isso me agrega e vai gerando cada vez mais conhecimento, informação e, às vezes, até insights para novos conhecimentos que eu preciso buscar, novas ideias de negócios, várias ideias de educação que eu levo para poder cada vez mais estar falando desse assunto com propriedade, com facilidade, com confiança, porque é aquilo que a gente escuta também. Então, a gente aprende não só o que a gente vive, mas o que a gente escuta do outro. A experiência do outro nos agrega muito. E ali é o tempo todo. Então, eu vivo realmente num ciclo contínuo. A cada aula eu levo e trago conhecimento o tempo todo. Às vezes, um conhecimento aqui que leva um exemplo para uma próxima turma. Então, eu estou sempre juntando, né, essas peças assim para construir. Então, pessoal, você que está nos assistindo, você quer saber mais sobre a Michelle? Entre em contato com ela sobre qualquer informação que você desejar. Ela já deixou aqui os contatos dela. Você já sabe a data do novo evento, que foi aqui, ó, divulgação ao vivo, né? E eu queria agradecer, né, a todos que estão aqui nos assistindo ao vivo. Agradecer você pela sua disponibilidade. Agradecer sua mãe aqui que está nos assistindo. Quem não sabe, a mãe dela está aqui assistindo. Aqui, ó. Então, assim, foi muito bom, muito gratificante, né? Eu queria pedir as suas considerações finais aí para todo mundo. E quem quiser saber mais, entre em contato com você. Com certeza. Bom, gente, então aqui falamos um pouquinho de tudo, né, que envolve gestão de pessoas. Como o William falou, se a gente for discutir esse tema, a gente vai ficar aqui a noite inteira, porque é muito importante hoje, né? O coração da empresa está dentro do RH, empresas são constituídas de pessoas, então tudo que tem a ver com pessoas, tudo que tem a ver com gestão, sempre vai precisar de inovação, sempre vai precisar de cuidados, sempre vai precisar de desenvolvimento, tá? Então, todas as áreas que a gente precisa. Então, assim, falamos aqui temas importantíssimos, pontos, né, maravilhosos ali, que eu tenho certeza que algum insight aqui agregou para você. E fica aí, então, gente, meu convite para o Agrega RH. Meu Instagram é @MichelleLuparelli. O Agrega RH, Clube Agrega RH. Então, vai para o Instagram, que do Instagram você consegue me achar em qualquer lugar, tá? Então, venha, una-se a esse movimento maravilhoso de 25 de janeiro de 2025. Pessoal,
Muito obrigado pela participação de todos vocês e até a próxima, hein? Tchau. Depois fala aí, Pedro, quando puder sair.